Então, o que que é a cetamina? Ela começou a ser utilizada como anestésico na década de 60, 1966. E só em 2000 que foi identificado os efeitos antidepressivos em doses subanestésicas. Então, esse paciente vai receber dose muito pequena, ele não vai ficar anestesiado. Ele vai ficar mais introspectivo, mais sonolento, pode ficar com a fala mais arrastada ou sem vontade de falar, né? Tem um efeito dissociativo, né? Pode não sentir o corpo e faz tem uma experiência, as mais variadas, assim, são experiências de expansão da consciência, experiência mística. Então, a cetamina, ela é uma mistura, se fala assim, de dois enantiômeros, isômero S e R, tem esse isômero S que tem menos efeito colateral e é mais potente. Então, dessa mistura que constitui a cetamina, o isômero S, né, escetamina, e essa que foi aprovada em 2019 pela FDA, que é a nossa Anvisa aqui brasileira, e ali foi aprovada a escetamina, então, como um antidepressivo e está em bula. Então, na bula do Spravato, é um spray nasal, consta que a escetamina é um antidepressivo eficaz para depressão resistente ao tratamento e para ideação suicida. Na veia é muito rápido o início de ação, em 2 minutos a absorção é praticamente 100%. A subcutânea, intramuscular também, começa em uns 5 a 10 minutos e vai absorver 93 a 95% da substância. E a intranasal, que é a do Spravato, vai absorver em torno de 50%, pode ser até menos se não for adequadamente aplicada, né? Depende da preparação e da aplicação. Então, precisa, para fazer a cetamina, as aplicações, o paciente precisa passar por uma avaliação clínica e estar estável do ponto de vista cardiológico, neurológico, renal, certo? Efeitos colaterais mais comuns, pode dar tontura, boca seca, dor de cabeça, a dissociação, que é o efeito que a gente espera, se der, é aqui que o paciente tem a chance de acessar mais, né, as memórias, os traumas, e é interessante estar com alguém, um profissional ali junto. A sedação também dá. Náusea, vômito, é um anestésico, a gente pede para o paciente vir em jejum. Se ele tem náusea, dá para tomar, né, medicação para náusea. E uma alteração leve da frequência cardíaca e pressão arterial. Então, a cetamina, ela faz parte dos psicodélicos, olha só. Existem os psicodélicos clássicos e os atípicos. Ela faz parte dos psicodélicos atípicos. A cetamina, então, ela vai agir inibindo os receptores NMDA de glutamato. Ok. Então, aqui uma reportagem, saiu um estudo no American Journal of Psychiatry sobre os efeitos entactógenos de ampliação da consciência, de percepção, autopercepção e percepção do outro, empatia, né? Então, tem esse estudo que eu acho interessante, porque mostra essa hipótese aqui. A hipótese hoje é de que os psicodélicos reabrem períodos críticos do desenvolvimento, tá? Olhando para a cetamina, então, que a gente está olhando, cetamina é um psicodélico que abre período crítico do desenvolvimento. O que é um período crítico? Criança, quando nasce, ela nasce com períodos onde ela vai desenvolver, por exemplo, de 0 a 1 ano, está desenvolvendo o apego. Depois de 1 ano, fecha. O período crítico de desenvolvimento para o apego, ele pode abrir em meio a uma sessão de cetamina. O que acontece ali, o que eu sinto quando eu estou com o paciente sob efeito da cetamina, são 40 minutos, 1 hora, que ele está vulnerável, me faz remeter a eu estar olhando para um bebê, né? Tenho 2 filhos. Ele está vulnerável. E tu está tão conectada com ele que qualquer mudança no padrão respiratório, qualquer mexida na cadeira, qualquer franzir de testa ou sorriso, tu vibra junto, tu sente junto, tu sabe o que está se passando ali, né? Mas ali no entorno, a sensibilidade ao contexto, né, que o paciente tem, porque esse período crítico está aberto, é imensa, né? Então, eu não posso estar estressada, eu não posso estar na correria, eu não posso ser interrompida. Tem que ter realmente 2 psicoterapeutas junto para que um esteja, pelo menos um,
completamente sintonizado e garantindo, né, que esse paciente esteja seguro e protegido. Aproveitando, né, essa reabertura do período crítico, é uma experiência de apego corretiva, tá? Então, o Konrad Lorenz, ele fez esse estudo em 1935, observando o comportamento de apego entre gansos. Ele colocou os ovos de gansos numa chocadeira e outros ovos da mamãe ganso. Aqueles que eclodiram na chocadeira, ele estava ali junto, né? E a primeira coisa que se movimenta, o gansinho vai correr atrás. Era o Konrad Lorenz e os gansos vieram, se apegaram nele. Aí ele fez um teste, né? Ele colocou a mamãe ganso, né? E colocou os filhotinhos da chocadeira com a mamãe ganso, né? E ele estava ali e os gansinhos não queriam ficar com a mamãe ganso, eles nem conheciam o que era aquilo, eles vinham com o Konrad Lorenz. Então, ele tem filmes, né, na internet, dá para acessar pelo YouTube, onde os gansos estão voando e ele chama e os gansos vêm para ele, ficam tudo na volta. Ele está nadando e os gansinhos nadando junto. Ele está caminhando e os gansinhos em fila atrás dele. Né? Então, o apego, naquele período crítico, daí ele coloca o apego para os gansos, né? Eram nas primeiras 48 horas que acontece. E depois daquelas 48 horas, a janela, né, se fecha e não forma mais o apego à mamãe ganso. Agora é com ele. Né? Então, tem uma janela de tempo, ele coloca em que o animal é especialmente sensível às coisas em seu ambiente, aos estímulos relevantes e é capaz de formar memórias, conexões e associações duradouras, que ficam. Então, quando o paciente usa o psicodélico, cada psicodélico vai manter essa janela aberta por um determinado tempo. A cetamina, 48 horas. Psilocibina, DMT do ayahuasca, MDMA, 2 semanas, ibogaína, 3 semanas, a um mês. Então, nesse período, né, nas 48 horas depois da cetamina, o ideal é fazer a sessão de terapia dentro dessas 48 horas. O relato é: o paciente está mais falante, ele está mais entregue, ele está acessando mais o trauma, né? Importante nesse período também que ele faça mais meditação, que ele entre em contato com a intenção dele. Ele pode ler, ele pode aprender mais, né? O período crítico, não só do apego, mas no geral, para aprendizados também vai estar aberto, né? E o inverso é verdadeiro, se não tiver um bom proveito e tiver tumulto na volta, né? Se tiver um estressor maior, esse cérebro, assim como o cérebro de uma criança, vai estar mais vulnerável e vai estar sofrendo mais. Então, o que acontece depois nesse período crítico? Da tua paciente, Wendy, o que aconteceu depois? Né? Ela estava 3 semanas, pelo menos, com essa sensibilidade, essa vulnerabilidade aumentada, né? Então, aqui, o primeiro gráfico mostra os efeitos agudos. A cetamina dura 30 minutos a 40 minutos, pode, em alguns pacientes, até 2 horas. Eu sempre reservo, quando eu aplico cetamina, pelo menos 2 horas para o paciente ficar na clínica, 2 horas e meia. A psilocibina, ela vai agir por 3, 6 horas, até 8. MDMA também, 3, 6 até 8, depende da dose. O LSD entre 8 e 10 e ibogaína 36 a 72 horas. Então, são 24 na clínica, mas ela ainda está, a pessoa ainda está sob efeito depois que sai da clínica, né? E o período crítico, ele está aberto aqui, ó, acetamina por 48 horas, a psilocibina, MDMA por 2, o LSD eu não tinha falado, 3, e a ibogaína, 3, aqui nesse estudo, até mais do que 4. Tá? Alguns dizem 3 semanas, aqui 4 ou mais. Esse aqui é o primeiro estudo com cetamina na psiquiatria de 1973. Então, a gente acha, é agora, a partir de 2000, que a pesquisa com relação aos efeitos antidepressivos da cetamina está bombando, começou. Mas, na realidade, a cetamina era usada como anestésico e analgésico. E aí foi se percebendo, alguns profissionais perceberam claramente o efeito antidepressivo, o efeito subjetivo da cetamina, que alterava o nível de consciência, colocava em estados não ordinários de consciência. Então, 2 psiquiatras iranianos
que acompanhavam pacientes internados, elegeram 100 pacientes, né? Pacientes com doenças graves, né? Com traumas, com depressão, e aplicaram doses subanestésicas de cetamina para acompanhá-los em psicoterapia. A ideia era observar o que acontece no processo terapêutico, o que aparece de conteúdo. Então, todos os dois eram psicoterapeutas e faziam essa psicoterapia chamada psicoterapia de abreação. Os pacientes, o objetivo era acessar e processar memórias traumáticas. E eles trazem que isso acontecia e havia uma melhora significativa e duradoura dos sintomas psiquiátricos. Eles acompanharam esses pacientes por 1 ano depois dessa terapia. O relato que eles trazem é um estudo muito, muito legal de ler. É pequenininho, está em inglês, mas eles falam de detalhezinhos com relação a alguns pacientes, é bem interessante. Eles colocam que os efeitos de expansão da mente que a cetamina promove se correlacionam com respostas abreativas. Então, sob efeito da cetamina, né, vinham, né, expressões, abreações, e as falas dos pacientes. A injeção tirou o desconforto do meu peito. A opressão do pecado foi embora. Então, aquele acessando, né, experiências a nível de corpo, trauma, né? O outro diz: eu estava em um mundo diferente, com flashbacks vívidos de eventos que levaram à minha doença. Eu estava enfrentando as memórias esquecidas e tinha vergonha delas. Então, o paciente vai acessar o trauma, vai processar, ele pode ver essas memórias. Não é tanto quanto a ibogaína, com tantos detalhes, mas as memórias podem vir, né? O que vai acontecer, a gente não sabe se vai ser acesso às memórias, se vai ser acesso a sensações, se ele vai ter experiência mística que pode ter de dissolução do ego. Outro diz: eu sempre quis gritar e não me deixavam. Ele gritou muito, esse paciente. Os psiquiatras relatam que ficaram assustados de tanto que ele gritava, mas depois que a sessão terminou, ele trouxe o relato de que ele foi lá na infância, onde não deixava ele gritar, ele precisava muito, e ele gritou muito, e ele diz: eu estou me sentindo outra pessoa, né? Algo, né, mudou. Um outro paciente diz que ele estava falando com a Sagrada Família, a experiência mística de conexão, que nem quando consagram com a ayahuasca, tem esses relatos também. Outro diz que estava andando em um pedaço infinito de terra, tem experiências também, principalmente essa é muito comum, de dissolução do ego. O paciente diz que ele percebeu que ele fazia parte, ele era uma estrela, ele fazia parte da galáxia, daqui a pouco ele fazia parte daquela água da cachoeira, ele voava, ele era uma árvore. Então, eu sou tudo, eu sou único, né? E eu sou tudo, sou eu que crio isso aqui, né? Isso aqui é só uma parte, não é o todo. E quando esse paciente, por exemplo, está com uma doença terminal e faz uma experiência dessas de dissolução do ego, onde ele percebe que ele é cada ser, cada objeto, até tem pacientes que têm a sensação de entrarem numa pedra e sentir ser a pedra e a água batendo nele, né? E é uma sensação de bem-estar sendo cada ser, né, na Terra. Então, eles têm essa sensação de não mais finitude, né? Eu termino, né? Termina o meu corpo físico, mas eu sigo presente em cada coisa, né, na vida, cada pessoa, cada coisa. Então, é um outro olhar para a vida e para a morte. E tiveram os pacientes que sentiram que as extremidades não estavam mais presas ao tronco, flutuação das mãos. 74 pacientes, eles relatam como experiências alucinatórias, que são as psicodélicas. Na medicina falam em alucinações, mas na realidade são experiências de expansão da mente, experiências, né, de visões psicodélicas. E nessas visões, eles tinham uma excitação que alcançava um pico, seguido de um súbito silêncio de 30 segundos, que ocorriam na frequência mínima de 3, máxima 14 vezes. Então, durante essa hora que estavam sob efeito de cetamina, eles enxergavam, né? Tinham suas visões psicodélicas,
E essas visões, elas, na realidade, o paciente está processando alguma coisa, ou está fazendo contato né, com o divino, né, com o seu guardião. Então, em meio a isso, ele está processando o trauma. Então, experiência de pico, a gente usa isso dentro do meio, né, da ciência psicodélica. Experiência de pico é também uma experiência mística ou de dissolução, onde tu tá na contração, tá processando, né, alguma perturbação traumática, e daqui a pouco tu entra num pico e resolve, entra em êxtase, né? E aí, um súbito silêncio depois da êxtase, e volta, processa. Então, é expansão, contração, assim como no MDR, né? Com uma intensidade muito maior daí. Puxa, MDR, a gente vê alguns pacientes que parece até que usaram psicodélico. É uma expansão. O MDR traz uma experiência psicodélica. Psicodélico não é só a droga, a experiência psicodélica é promovida pela meditação, né? Pela, pelo MDR, pelo brain spotting, pelo jejum prolongado, né? 54 pacientes lembravam de experiências dolorosas da infância, lembrando também das pessoas-chave do período. E qual é a diferença? Sob efeito do psicodélico, o paciente tem redução do medo, né? A amígdala diminui a atividade. E a rede de modo padrão, que é um circuito no cérebro, e quando está ativado, se nós estamos em repouso, ela ativa. E ali eu tenho acesso às minhas memórias do passado, aos meus pensamentos com relação a quem eu sou, como é o mundo, como é o outro, o que eu pretendo para o futuro. É a rede onde eu tenho as crenças negativas, os esquemas que foram criados a partir de vivências, né? Então, é quem eu penso que eu sou. E quando o psicodélico está agindo, essa rede flexibiliza, ela desativa, desliga, e outras áreas do cérebro conectam. Então, existe um observador externo, o self, né? Tá me olhando, tá, e ali eu posso questionar tudo, mas por que eu penso que eu não tenho valor? Olha o valor que eu tenho, né? Olha o que existe toda essa flexibilização e esse reprocessamento a partir né, essas conexões entre outras áreas, várias outras áreas, que se chama entropia cerebral. Então, eles colocam que a cetamina é tem uma ação rápida, com curta duração de ação, levando à perda do senso de tempo e do distanciamento do ambiente, ativa memórias inconscientes e reprimidas, o paciente volta à infância com realidade assustadora, revivendo eventos traumáticos com intensa reação emocional, alguns tinham lembranças de eventos que levaram à doença, e depois eles seguem falando dentro dessa conclusão dos resultados a médio prazo, até 1 ano. Aqui eu trouxe porque a cetamina também é usada para dependência, né? Esse estudo de dependência de heroína, acompanhamento de 2 anos. Pacientes usaram uma dose psicodélica versus dose psicolítica, e a dose psicodélica teve maior abstinência. E os pacientes preencheram uma escala de avaliação de alucinógenos, e eles disseram que os efeitos da cetamina foram semelhantes àqueles induzidos por uma dose de DMT, do ayahuasca, descrita por usuários que eram experientes em psicodélicos. Eles falaram que a cetamina promoveu, na dose psicodélica, uma experiência totalmente psicodélica. Então, tem algumas pessoas que questionam, não, mas cetamina é um anestésico dissociativo. Essas experiências, né, não é o que nós queremos evitar essa experiência, esse efeito colateral, não é valorizado, né, como um efeito que contribui para a cura do paciente. Então, o que faz a cetamina um psicodélico? Tem experiência extracorpórea, visões emocionalmente intensas, encontro com seres arquetípicos, dissolução do ego, reexperimentar o processo de nascimento e renascimento do ego, sentimentos de unidade cósmica com a humanidade, natureza, universo e com Deus, consciência de ser um ser não físico, sonhos, memórias de vidas passadas, experiências de quase morte. Tudo que um psicodélico promove, né? Aqui eu trouxe porque era um simpósio de neurociência mostrando que a cetamina vem sendo, os estudos vêm buscando
quais as formas de potencializar os efeitos da cetamina, de manter por mais tempo também, e aqui fala nesse estudo sobre a psicoterapia, o componente psicoterapêutico como potencializando não só os efeitos a curto prazo, como mantendo por mais tempo, né? E aí eu entendo que é porque a gente trabalha o trauma, a gente instala o positivo. Quando o paciente tem uma experiência mística, né? Então tem aquele que está na cetamina, foi tratar a depressão, um trauma, e faz uma conexão com o sagrado. Ele vê o santo, né, que ele tem como sendo o guardião dele. Tu instala isso, né, faz uma fase 2 e ele pode sair da depressão porque ele teve a conexão, né? Período crítico de desenvolvimento aberto, experiência de apego. O que que tem na depressão? É um vazio, né? O que que tem no trauma também? Muitos pacientes com trauma, né? É um vazio. Então, essa fase 2 aí, depois da experiência psicodélica, é excepcional. É intensa, a intensidade com que vem é muito grande. Aqui a Jennifer Doria, uma pesquisadora aí também americana, ela traz vários estudos mostrando o resultado da cetamina não só para depressão resistente, mas também para problemas de relacionamento, problemas existenciais, TEPT, bipolar 1, 2, toque, reações psicológicas a doenças físicas, né, terminais, transtornos de personalidade, daí não pode largar o paciente assim, vai lá e faz o psicodélico. Se ele estiver respondendo bem, se a gente tiver um transtorno de personalidade respondendo bem ao EMDR, e lá pelas tantas, né, o paciente está dentro da janela de tolerância, mas tem algo que não evolui, uma experiência corretiva de apego, mas aí tem que ser com vocês mesmo, não vão colocar um profissional que ele nem conhece, né? Eu vou lá contigo, nessa sala individual, o médico aplica, eu fico contigo, experiência corretiva de apego nesse paciente com transtorno de personalidade. Ah, show, né? E também para doenças com risco de vida e uso de substâncias concomitante ao transtorno psiquiátrico primário. Eles dizem que não vem a cetamina como medicamento independente que se encaixa em todas essas possibilidades. O encontro aqui é com práticas que abordam a gama humana com todas as ferramentas disponíveis de psiquiatria e psicoterapia. E a psicoterapia assistida, aqui mais estudos falando sobre as experiências psicodélicas da cetamina, que melhoram os relacionamentos, reduzem a atitude defensiva e evocam experiências transpessoais que auxiliam na tomada de decisões e apoiam a transformação, né? Pacientes aí em estudos para depressão, TEPT e dependência, evidenciando esses resultados. A cetamina facilita a neuroplasticidade envolvida na formação de novas memórias, extinção do medo e reestruturação de memórias traumáticas. Formação de novas memórias, vejam, né? A gente também ajuda no MDR o paciente a formar novas memórias, né? Muda, não, ele não está mais lá naquela memória do passado. Muda se ele não tiver mais com o medo ativado naquela memória, ele pode olhar de uma outra perspectiva. Então, formam novas memórias. E aí acontece a ressignificação do episódio, do evento traumático. A psicoterapia assistida por psicodélicos, então, qualquer dos psicodélicos, né? O que acontece nessa psicoterapia? Ela é considerada esse tratamento inovador. O MDMA foi aprovado em estudos de fase 3 para TEPT com componente psicoterapêutico. Não é medicamento prescrito pelo médico apenas. Ele é prescrito pelo médico, mas só pode ser aplicado com psicoterapia assistida junto, né? Essa psicoterapia que vai durar 8 horas. Então, esse efeito da droga, ele ocorre em meio a um ambiente seguro e supervisionado, que vai facilitar a intervenção terapêutica. Se o paciente estiver sozinho, alguma coisa acontece no entorno, ele retraumatiza. Psicodélicos promovem, então, um estado não ordinário da consciência e o relaxamento das defesas psíquicas, facilitando o acesso ao conteúdo da psique profunda. Então, o paciente, ele está num estado vulnerável, né? Um estado alterado de consciência. Então, ali eu coloquei a foto porque remete, né, a esse estado. A gente está ali com uma criança indefesa, vulnerável, assistindo
corregulando, regulando ela e corregulando, a gente também se corregula com o paciente. Então, as defesas do paciente estão rebaixadas, o terapeuta precisa garantir um ambiente confiável, compassivo, seguro e que reconheça a vulnerabilidade do seu paciente. E ela tem um protocolo de 3 fases: preparação, experiência e integração. Muito mais sessões de preparação e integração do que experiência. Os protocolos, eles surgem a partir desses estudos, da MAPS, do LSD, da psilocibina, e esses estudos criaram protocolos a partir das pesquisas lá de 1960, da década de 60. Então, não se aplica, não se administra um psicodélico sem a preparação e sem a integração, né? A medicina está fazendo isso agora com a cetamina, mas os estudos também com psilocibina, a grande maioria, LSD com psicoterapia, estão tentando separar as coisas, né? Então, LSD agora tem também um MM120, que é um medicamento que não teria o efeito psicodélico para tratar a ansiedade. Tem algum com... Tem essas tentativas aí de separar o efeito psicodélico da substância, né? Mas isso é questionável. Não sabemos se vai perdurar, porque não tem acesso ao trauma, né? Então, preparação, experiência e integração e a substância. Então, é um tripé. Esse tripé mostra que, além da substância, eu preciso ter um set, que é o mindset, como é que essa pessoa está chegando, o que que ela traz para a experiência, né? Quais os pensamentos, o humor, quais as expectativas, como é que ela está se sentindo no ambiente. E o setting é o ambiente físico e social que ela está chegando, precisa incluir uma aliança terapêutica e um ambiente tranquilo, né? Com sons muito tranquilos também, de preferência música, calma, relaxante, cheiros agradáveis, porque durante o efeito do psicodélico, a parte sensorial do paciente está muito, muito, muito aguçada. O psicodélico, ele tira o filtro que o tálamo faz para o cérebro superior, né? Então, qualquer sensação corporal, se esse paciente não acessa sensações corporais, né? Ele vai acessar durante o efeito do psicodélico e pode se assustar com isso, porque ele estava dissociado, né, pelo trauma. Então, se no MDR o paciente não consegue descrever o que ele sente, não, no corpo eu não sinto nada, que estranho. Não dá para indicar o psicodélico, porque pode vir uma experiência avassaladora ali. Ou pode indicar com dose menor, um efeito só psicolítico, para ele ter mais acesso, estando com o psicoterapeuta dizendo tranquilo, o efeito vai passar, um efeito curtinho, né? Mais para abrir um pouquinho para dar essa abertura, né, do trauma que está tão dissociado, mas com muito cuidado. Fase de preparação são fornecidas as informações sobre a substância, os efeitos esperados, os tipos de experiências e qual é a intenção que o paciente está buscando. Então, a gente instala recursos para a regulação emocional desse paciente, valida que o que vier é para vir. Podem vir experiências positivas, mas se vierem as negativas, que ele assista sem julgamento, né, sem intenção, não deveria ser, eu queria uma experiência mística. Não, é o que o cérebro precisa que vai vir, né? Tudo é parte do processo de cura e crescimento ali, na experiência. Um ambiente confortável, tentando remeter a um ninho, viseira, fone de ouvido e playlist. A playlist não é uma playlist que o paciente conhece, justamente para favorecer que o cérebro não fique apegado, né? Que a parte racional não fique, essa música eu ouvi quando estava fazendo tal coisa, lembrando de tal coisa, mas no racional. Então, acontece a aplicação de cetamina, nós aplicamos subcutâneo, e depois de 30, 60 segundos, o paciente volta desse espaço psicodélico da cetamina e aí acontece uma pré-integração. A gente não libera o paciente logo depois que termina o efeito, porque a gente tenta já integrar o que veio. A gente gosta de saber o que veio e já começa a integração. Então, boa viagem, aí começa a integração com a proposta de filtrar, assimilar, acomodar, dar sim. Então, a primeira fase de preparação, ele tem 33 anos, designer, vem com medo, pensamentos obsessivos que tiravam ele, assim, 6 horas antes de sair de casa, ele tinha que verificar, alinhar objetos,
E ele não se dava conta que estava fazendo os rituais. Quando ele via, ele perdia compromisso, ele não conseguia apresentar trabalho, trabalhando online, né, da conta. Vinha também fazendo uso abusivo de álcool, haxixe, e 3 anos de tratamento psiquiátrico regular, há 2 anos, e psicoterapia há 15 anos. Ele estaria dentro do espectro bipolar, mas adequadamente tratado, sem sintomas de, de mania ou hipomania. Tinha também crises depressivas recorrentes, pânico, e ele tinha também trauma ali aos 14 anos, 3 episódios de agressão física grave. Mais cedo ele tinha perdido a mãe também, várias situações aí difíceis na vida dele. A fase 2, né, foi o vínculo de segurança, garantia de vínculo de segurança com o terapeuta, exercício de respiração, guardião, ele traz a figura da mãe e do avô, mortos em um acidente de carro quando ele tinha 8 anos, psicoeducação quanto à experiência que ele ia passar, agendamento das sessões e o termo de consentimento informado. Aí ele, na fase 3, a gente faz o ICES, era o medo de sair na rua, a agressão da festa, primeiro episódio de agressão, crença negativa eu sou errado, positiva eu sou forte, emoção, perturbação 10, medo. E na fase de experiência, ele chega na clínica, verifica a motivação, se ele se sente em prontidão, aberto para a experiência, retoma quais os recursos, os guardiões para a experiência psicodélica, a viagem, né? Está em sintonia com a equipe, está se sentindo confortável, é esclarecido qualquer dúvida, fornecemos a orientação, deixa vir o que vier, aceita o que vem, nós estamos aqui, qualquer coisa pede a mão. Ele chega com a intenção, a crença positiva, ele chega, eu sou forte, agarrado nas fotos do avô e da mãe, né? Vão me acompanhar, eu sou forte. Verificado os sinais vitais, aplica acetamina. Ele fez uma primeira sessão em dose psicolítica, menorzinha, para ver como é que ele ia reagir, depois a gente aumenta a dose. Técnicas de respiração, venda nos olhos, lista de reprodução de músicas com estímulos bilaterais, a gente usa do David Grant, fones de ouvido. Ele emerge da experiência, a gente usa técnicas do IFS, né, de, das partes, integração, aí com estímulos bilaterais, ele descreve, né, como foi a experiência, e a gente vai aplicando como numa sessão de MDR, né, o protocolo, tá? Então, eu só vou mostrar o desenho da primeira sessão psicodélica. Ele fala um pouco das drogas ali, que apareceu a irmã dizendo para ele, pingos caíam no braço dele, e ele relacionou isso com as drogas, que ele estava debaixo de uma goteira, mas ele tinha a opção de sair debaixo daquela goteira. Enxergou a irmã também, acompanhando ele. A segunda sessão, ele também, como sofreu muitas agressões, ele achava que não fazia parte. Ele não se sentia parte de um grupo. Ele estava sempre, tinha uma ansiedade social importante. E essa experiência psicolítica, a primeira, ele se viu numa grande boca com calda de chocolate. Daqui a pouco, aquela calda de chocolate diminuía um pouco, ele via que ele estava dentro da sala dele e que tinha os amigos dele. E ele servindo chocolate para todos, né? E sentindo aquela sensação muito agradável. E foi lembrando de passagens dele com amigos, né, dentro da casa dele, e ele disse: Puxa, mas eu sou um cara muito legal, eu recebo muito bem, olha os meus amigos, né? Então eu faço parte. Instalamos, né, esse recurso para que ele pudesse, então, o cérebro dele tá de prontidão para acessar trauma, né? Onde o trauma é de agressão, de não fazer parte. Aí, espontaneamente, ele acessa o trauma na terceira sessão de cetamina. Estão vendo? Agora foi. Deu tudo certo.
Mantém esse ritmo. Se precisar de alguma coisa, sinaliza. Nós te atendemos. Uma angústia, eu não consigo perceber o quão controlador eu sou. Isso aqui foi desafiador, mas não fui com medo. É a angústia de ter percebido o quanto eu tento controlar, que não sou eu o controlador, parece que algo está me fazendo ser controlador. Eu vejo uma imagem de um ser sentado numa cadeira bem grande e eu do lado. Parece que ele não quer sair dali, da posição dele de controlador. Pergunta pra ele o que ele precisa. Vai embora. Ele provavelmente quer teu bem, pra controlar assim, pra cuidar assim, né? Não preciso mais dessa super proteção, talvez. Todo esse zelo, toda essa preocupação que foi importante pra ti. Cadê? Parece que ele se levantou, mas eu, pequeno, ainda tô ali. Diz pra ele que tu tá ali. Olha pra ele. Conta pra ele o que ele ainda não sabe. Que ele agora não tá sozinho. Queria eu tomar o meu lugar. Né? Não deixar nenhum dos dois tomar o meu lugar. Eu começo a me ver já eu sentado com o meu pequeno de um lado e o outro ao meu lado agora. Esse me parece tão saudável, esse outro ser parece ser tão rígido, né? Tu pode mostrar para este, né? Este ser que pensa que ainda precisa controlar tanto, que o menino tá bem? Eles estão até se dissolvendo, assim, ó. Integrando. Isso veio de um lado, outro veio meio que Uhum. tem os seus lados, as suas funções, né? Mas eu sou. Agora eu entendi. Porque o controlador estava sentado no meu lugar. Eu tomei o meu lugar, parece agora. Acho que eu entendo um pouquinho mais. Mais compreensivo. De 0 a 10, Essa quanto te perturba? Acho que não me perturba, não. O que tu pode pensar de positivo, uma crença positiva, olhando para essa parte? Porque eu sou forte, né? Sou bastante forte. Que eu tenho as ferramentas aí pra seguir.